No mundo das finanças, você já ouviu falar termos como lucro, prejuízo, faturamento, mas e balanço patrimonial? Muitas pessoas acham que isso é algo complexo, mas calma. A verdade é que o balanço patrimonial é uma ferramenta poderosa, um verdadeiro raio-x da saúde financeira da sua empresa. Em outras palavras, é um relatório contábil que mostra a situação financeira de um negócio em um determinado momento. E o melhor, ele não é complicado de usar, muito pelo contrário. Entender o que é balanço patrimonial e como ele funciona pode ser o divisor de águas para o seu negócio crescer de forma sólida e sustentável. Por isso, vamos desmistificar o balanço patrimonial de um jeito leve, prático e sem enrolação. O que é, como funciona, por que a sua empresa precisa dele, exemplo prático e dicas simples para montar o seu. Você vai descobrir por que ele é tão importante mesmo para negócios menores e como ele pode te ajudar a tomar decisões mais inteligentes e estratégicas, pode acreditar. Então vamos lá. O que é balanço patrimonial, afinal? Sabe quando você vai ao médico e ele pede um check-up completo para ver como está a sua saúde? O balanço patrimonial é exatamente isso para sua empresa. Ele é um relatório contábil que mostra a situação financeira e patrimonial do seu negócio em um determinado momento, como se fosse uma fotografia. Ele é dividido em 3 partes principais, que são como os pilares da sua empresa. Ativo. Pense em tudo que a sua empresa possui e que pode gerar benefícios futuros. Isso inclui o dinheiro em caixa e no banco, o estoque de produtos, os equipamentos, os móveis, os veículos, os imóveis, as contas a receber de clientes, entre tantos outros pontos. É tudo que a empresa tem de valor. E de forma prática, para não complicar muito, o ativo pode ser dividido em 2 categorias, circulante e não circulante. O ativo circulante é formado por bens e direitos que se transformam em dinheiro em até um ano, por exemplo, dinheiro em caixa, contas a receber, estoques, aplicações financeiras, entre outros. Já o ativo não circulante é formado pelos bens e direitos com retorno esperado após um ano, como imóveis, máquinas, investimentos de longo prazo, entre outros. Passivo. Aqui entra tudo que a sua empresa deve a terceiros. São as suas obrigações como contas a pagar a fornecedores, empréstimos bancários, salários a funcionários, impostos a recolher, etc. É o dinheiro que saiu ou vai sair do seu caixa para pagar as dívidas. E aqui, de forma bem resumida também, o passivo pode ser dividido em 2 categorias, circulante e não circulante, onde o passivo circulante se refere às dívidas e obrigações com vencimentos em até um ano, como salário de equipe, pagamentos para fornecedores, tributos, impostos, entre outros. E o passivo não circulante se refere às obrigações da empresa com vencimentos maiores que 12 meses, como empréstimos de longo prazo, possíveis acordos com fornecedores, créditos, entre outros. Patrimônio líquido é a diferença entre o que a sua empresa possui, o ativo, e o que ela deve, o passivo. É o valor que realmente pertence aos sócios ou proprietários do negócio. É como se fosse seu patrimônio pessoal, mas da empresa. Ele é composto pelo capital social, o dinheiro que os sócios investiram inicialmente, lucros acumulados, reservas, entre outros pontos. A fórmula é simples e poderosa. Ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Essa equação mostra que tudo que a empresa possui, o ativo, é financiado por 2 fontes, o que ela deve a terceiros, o passivo, e o que pertence aos próprios donos, o patrimônio líquido. Em outras palavras, mostra o que a empresa tem, quanto deve e quanto sobra para os donos. Por isso que entender essa relação é o primeiro passo para ter o controle financeiro do seu negócio. 2. Por que o balanço patrimonial é tão importante para todo tipo de negócio? Toda empresa séria, profissional e que quer crescer precisa de um balanço patrimonial, porque o balanço patrimonial te dá uma visão panorâmica da situação financeira do seu negócio. Você consegue ver se tem mais bens e direitos do que dívidas, se o seu patrimônio está crescendo ou diminuindo e se a empresa está financeiramente sólida. Assim como as informações do balanço, você pode tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, se você percebe que tem muito estoque parado, pode criar promoções para girar esses produtos. Ou, se vê que as dívidas estão aumentando, pode renegociar com os fornecedores ou buscar novas fontes de receita. Enfim, o balanço pode ser a base para um planejamento estratégico de verdade. Ao mesmo tempo, ele te ajuda a identificar gargalos financeiros, como excesso de endividamento ou falta de capital de giro. Do mesmo modo, revela oportunidades, como as possibilidades de investir em novos equipamentos ou expandir o negócio se o patrimônio líquido estiver sólido. E um ponto bem importante é que muitos empreendedores, principalmente os iniciantes, acabam misturando as finanças pessoais com as da empresa, e isso é bem perigoso. E o balanço patrimonial te força a organizar e separar tudo, o que é fundamental para a saúde de ambos os lados, tanto da empresa quanto a sua pessoal. E caso o cenário seja de buscar créditos, empréstimos ou investimentos, bancos e investidores sempre analisam o balanço patrimonial antes de conceder empréstimos ou fazer aportes. Logo, um balanço saudável mostra que a sua empresa é confiável e tem capacidade de honrar seus compromissos, é o seu cartão de visitas financeiro. Sob o mesmo ponto de vista, com um balanço bem feito, você consegue ter uma base sólida para o planejamento tributário, evitando pagar impostos desnecessários e garantindo que a sua empresa esteja em dia com as obrigações fiscais. Enfim, percebeu o tamanho da importância?
O balanço patrimonial não é só um documento para contabilidade, é uma ferramenta de gestão poderosa que te coloca no controle do seu negócio, permitindo que você trabalhe com segurança e planejamento em todos os momentos. 3. Exemplo prático e simples de balanço patrimonial. Vamos imaginar uma pequena confeitaria que foi inaugurada há um ano. No final do primeiro ano, sua dona pediu para o seu contador montar o balanço patrimonial da confeitaria para entender melhor a situação. Como ativo, temos: para o ativo circulante, dinheiro em caixa, R$10.000, o dinheiro disponível para o dia a dia. Contas a receber, R$5.000, vendas feitas a prazo que os clientes ainda vão pagar. Estoque de ingredientes, R$5.000, farinha, açúcar, chocolate, etc. Total ativo circulante, R$20.000. Ativo não circulante, equipamentos, R$10.000, forno, batedeira, entre outros. Móveis e utensílios, R$3.000, balcão, prateleiras, formas, etc. Total ativo não circulante, R$13.000. Assim, chegamos no valor de ativo de R$33.000. Como passivo, temos passivo circulante. Contas a pagar fornecedores, R$1.500, ingredientes comprados a prazo. Salários, R$5.000. Impostos a pagar, R$500, impostos referentes às vendas. Total do passivo circulante, R$7.000. Como passivo não circulante, temos empréstimos bancários, R$5.000, parcelas do empréstimo para comprar equipamento, contratos longos com fornecedores, R$2.000. Assim, chegamos no total de passivo de R$14.000. Já para o patrimônio líquido, temos capital social, R$15.000, o dinheiro que a dona da confeitaria investiu inicialmente, lucros acumulados, R$4.000, o lucro que a empresa gerou e não foi distribuído. Total do patrimônio líquido, R$19.000. Logo, verificando a fórmula do balanço patrimonial que explicamos, temos ativo, R$33.000 é igual ao passivo, R$14.000, mais o patrimônio líquido, R$19.000. Deu certinho, o ativo ficou igual à somatória do passivo e patrimônio líquido. Isso mostra que a confeitaria tem R$33.000 em bens e direitos, sendo que R$14.000 são financiados por dívidas e R$19.000 pertencem à dona. Ou seja, é um balanço saudável para o primeiro ano de negócio, e com esse balanço, a dona da confeitaria consegue ver que a empresa está crescendo, que o investimento inicial está sendo bem utilizado e que ela tem um bom controle sobre as dívidas. Ela, por exemplo, pode pensar em investir em um novo equipamento ou até mesmo em um ponto físico, pois sabe que a base financeira está sólida. Então, cuidado! Se o total de ativos não for igual à soma dos passivos com o patrimônio líquido, algo está errado e mostra que o balanço patrimonial está incondizente. Se a equação não bater, isso é um sinal de que houve um erro de lançamento contábil, omissão, duplicidade, problema na apuração dos valores, enfim. Por exemplo, se o ativo for maior que a soma do passivo e patrimônio líquido, isso pode mostrar que existe algum passivo a descoberto, ou seja, alguma obrigação que não foi considerada. Ou, se o ativo for menor que a soma do passivo e patrimônio líquido, isso pode mostrar que a empresa também está com passivo a descoberto ou até está em uma situação líquida negativa. Ou seja, a empresa pode não ter recursos para pagar as dívidas, que é um sinal de alerta que mostra que a situação financeira da empresa está precária, podendo até levar à falência. Viu como o balanço patrimonial é muito importante para todos os tipos de negócio? E por curiosidade, qual a maior dificuldade que você tem sobre assuntos financeiros na sua empresa? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. 4. Como fazer o balanço patrimonial do seu negócio? Para a maioria dos pequenos negócios, o ideal é contar com a ajuda de um contador ou contadora, que é a profissional capacitado ou capacitada para organizar todas as informações financeiras e contábeis da sua empresa e elaborar o balanço patrimonial de forma correta, seguindo as normas contábeis. No entanto, você pode e deve ter um controle financeiro interno muito bem organizado para facilitar o trabalho do contador ou contadora e garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Para isso, algumas dicas são: registre todas as movimentações. Anote todas as entradas e saídas de dinheiro, por menores que sejam. Use planilhas, softwares de gestão financeira ou até mesmo um caderno, se preferir. Separe as finanças. Mantenha as contas da empresa e as suas finanças pessoais completamente separadas. Isso é crucial para a clareza do balanço. Organize os documentos. Guarde as notas fiscais, recibos, extratos bancários, comprovantes de pagamento e tudo que se refere às movimentações financeiras do seu negócio. Use a tecnologia a seu favor. Existem diversos softwares de gestão, ERPs, que podem te ajudar a automatizar o controle financeiro, emitir notas fiscais e até mesmo gerar relatórios básicos que servirão de base para o balanço patrimonial. Lembre-se, o balanço patrimonial não é um documento que você faz uma vez e esquece. Ele deve ser atualizado periodicamente, geralmente anualmente, mas pode ser trimestral ou semestral, dependendo da necessidade, para que você tenha sempre uma visão clara da evolução financeira do seu negócio.
Mas, um ponto que muita gente confunde é que balanço patrimonial é diferente do DRE. De forma bem resumida, DRE significa demonstração do resultado do exercício. Na prática, é um relatório contábil que mostra quanto a sua empresa lucrou ou perdeu dentro de um período. Ele pode ser mensal, trimestral ou anual. Ele resume tudo o que entrou de dinheiro, a receita, tudo o que saiu, custos de despesas e mostra no fim se você teve lucro líquido ou prejuízo. Ou seja, é a resposta contábil para a pergunta que todos os empreendedores fazem. Afinal, sobrou dinheiro de verdade no fim do mês? Enquanto o balanço patrimonial é, como vimos, é a fotografia financeira da sua empresa em um dado momento. Ele mostra o que você tem, ativo, o que você deve, passivo e o que é seu de verdade, patrimônio líquido. É sobre a situação financeira e patrimonial. Então, se ainda não sabe ou não trabalha o DRE da sua empresa, recomendamos fazer isso agora. Por isso, assista esse vídeo que explica tudo o que precisa saber sobre este assunto de forma prática. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!